Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre como aumentar a lucratividade da sua indústria através de precificação estratégica. O meu nome é Renan Sassi. Sejam todos bem-vindos. A vocês que nos conheceram há pouco tempo, a você que já tem uma indústria há algum tempo, já é um gestor experiente, você que assumiu ou está assumindo agora um novo cargo de liderança, um novo cargo de administração na indústria. Nós somos especializados em precificação para indústrias. Então, o nosso objetivo aqui no canal, aqui na Real Custo, é ajudar pequenas e médias indústrias a precificar melhor os seus produtos para que assim consigam tomar decisões mais inteligentes e, obviamente, fruto dessas decisões, colherem melhores resultados em um ambiente tão competitivo e tão complexo para a indústria brasileira. Trouxe uma pergunta aqui e o primeiro ponto é: você está satisfeito com a lucratividade e com o crescimento da sua indústria hoje? Muitos gestores não estão satisfeitos. Isso não necessariamente significa que a indústria está lucrando pouco ou que está com problemas ou com dificuldades financeiras. Significa que as expectativas eram X e o resultado foi abaixo de X. Então, nós temos clientes aqui na Real Custo que estão com as suas empresas indo muito bem, e têm crescimento, têm competitividade, mas estão buscando melhorar as suas indústrias. E nós temos alguns clientes que estão em uma situação um pouco mais apertada do ponto de vista financeiro, principalmente por conta de precificação equivocada, por conta de não compreender corretamente os custos envolvidos no processo produtivo e como isso se reflete em margens e como isso se reflete em preços. Então, eu quero deixar essa pergunta para você que está me assistindo. Você está satisfeito com o crescimento e com a lucratividade da sua indústria? Coloca aqui nos comentários, por favor. Estou satisfeito? Não estou. Deixa aqui nos comentários para a gente poder interagir. Mas o fato é que muitas indústrias, muitos gestores não estão satisfeitos com a lucratividade. E isso não necessariamente significa que a empresa está indo mal, significa que querem que a empresa vá melhor. E para analisar a lucratividade de indústria, ou na verdade de qualquer empresa, eu vou resgatar um conceito aqui do professor Michael Porter. Ele é o professor da Harvard Business School e, enfim, as teorias dele são amplamente conhecidas, principalmente por você que está me assistindo. Eu imagino que você conheça várias das teorias dele, mas se não, eu vou resgatar algumas das teorias e eu vou trazer para a realidade da indústria brasileira. Lembrando que o Michael Porter é americano, então o Michael criou as 5 forças de Porter, que são basicamente um framework, uma maneira de analisar a lucratividade de negócios ou de setores ou de indústrias, ok? Eu vou trazer para a realidade brasileira e eu tomei a liberdade de acrescentar uma 6ª força que eu vou mostrar ao final, ok? Então, Michael Porter desenvolveu e testou essas teorias em várias indústrias, em vários lugares do mundo. E a primeira, então, por isso eu estou mostrando as 6 forças que influenciam na lucratividade da indústria brasileira. Bacana? Força número 1, poder de barganha dos fornecedores. Então, eu trouxe aqui um recorte da Organização Mundial do Comércio e de 1950 a 2022, os valores no comércio mundial aumentaram expressivamente. Muitas e muitas vezes, como vocês podem ver aqui no gráfico. E mais ainda dos anos 98 até 2022. Isso basicamente é a globalização, ok? E por que eu estou mostrando isso? E conectando com o poder de barganha de fornecedores? Porque antes, há 20 anos atrás, o seu fornecedor tinha uma concentração geralmente geográfica de clientes. Então, geralmente ele trabalhava em uma região, na região norte do estado, na região sul, no estado X, no Y ou Z. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os fornecedores têm acesso a mercados mundiais. Literalmente, o seu fornecedor, de 20 anos atrás, pode estar exportando hoje, inclusive com incentivos fiscais para a exportação. E isso está traduzido justamente aqui, nesse gráfico que eu estou mostrando. E por que isso é importante? Porque se o seu fornecedor tem mais opções de venda, ele não necessariamente precisa vender só para você. E quando ele tem mais opções, o poder de barganha dele aumenta. Então, geralmente, os preços podem ou não aumentar, ou o seu poder de barganha como comprador pode diminuir frente ao seu fornecedor. Isso é um fato. Eu trouxe um recorte e uma teoria do Michael Porter aqui para explicar, mas a gente vê todos os dias isso em indústrias com os nossos clientes. O fornecedor aumentou o preço e se você tem poucos fornecedores, ou acesso a poucos fornecedores, você meio que não tem muito o que fazer. Você tem que ou diminuir a sua margem ou tentar repassar para o seu cliente. Isso é poder de barganha do seu fornecedor, ok? Vou passar para a próxima força.
força número 2, poder de barganha dos seus clientes. Eu resumi aqui em uma ou duas telas, peguei essa pesquisa essa reportagem do G1 de 2022, que diz o seguinte: 61% dos brasileiros compram mais pela internet do que em lojas físicas, aponta o estudo. E por que eu estou trazendo isso como um exemplo de poder de barganha de clientes? De novo, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, o seu cliente tinha um custo de comparação, custava muito caro para ele comparar. Por exemplo, há 20 anos atrás, sendo redundante, se eu quisesse comprar um fogão, eu teria que ir na loja A, na B, na C, na D, ou pegar um catálogo, ou enfim, eu teria que investir muito tempo para comparar, de fogão, sofá ou qualquer item desse tipo, e o brasileiro não tem todo esse tempo. Então, ele trabalha ao longo da semana, no final de semana tem as suas tarefas e sobra relativamente pouco tempo para fazer esse tipo de comparação. Então, quanto mais tempo o consumidor final investe em comparação, acaba se tornando não tão vantajoso, porque daqui a pouco eu vou investir mais algumas horas e gastar combustível e perder tempo para conseguir uma redução de, sei lá, R$50 ou R$100 em determinado item, muitas vezes não vale a pena. Então eu vou comprar esse item aqui mesmo e tá tudo certo. Ou seja, o poder de barganha do cliente há tempo atrás era menor, ok? Porque tinha esse custo de comparação. Se eu tinha uma loja bem localizada, se eu tinha uma indústria bem localizada, com bons canais de distribuição, eu tinha muito poder de barganha frente ao meu cliente. Hoje em dia isso diminuiu. Por quê? Porque a internet propicia um custo de comparação muito mais baixo se comparado a 15, 20 anos atrás. Ou seja, eu posso entrar no Buscapé, eu posso entrar na Amazon, no Mercado Livre, na Shopee ou qualquer outro marketplace e rapidamente, inclusive marketplaces internacionais, e ter preço em real, ter frete em reais ou frete grátis ou qualquer coisa assim, e comparar várias opções muito mais rápido do celular, do computador, numa fração do tempo que eu gastava há 20 anos atrás. Então, o ponto é que as coisas estão mudando em uma velocidade muito rápida. O fato de as coisas estarem mudando em uma velocidade muito rápida tem propiciado mais poder de barganha para fornecedores e mais poder de barganha para clientes. E no meio fica o quê? A indústria. E aqui especificamente a indústria brasileira, que é o tema dessa live. A força número 3 é a rivalidade entre os concorrentes. Então, quando a gente fala de competidores, eu não preciso entrar em tantos itens aqui para vocês, porque naturalmente sempre existiu rivalidade entre competidores, mas hoje em dia isso se acentuou. Por quê? Eu vou trazer 2 pontos aqui específicos disso tudo que nós falamos: fornecedor pressionando um lado e cliente pressionando do outro, diminuiu as margens da indústria. Ok? Essa combinação diminui as margens. Quando as margens da indústria diminuem, a competitividade se acirra ainda mais. E aí nós temos 2 elementos que colaboram para isso que eu tô exemplificando. Número 1, são gastos fixos elevados. Ou seja, se eu tenho gastos fixos elevados, eu preciso diluir esses gastos fixos em um faturamento, em uma quantidade produtiva muito maior. E algumas vezes, para eu conseguir ter essa produtividade maior, eu preciso ter preços mais baixos e margens mais baixas. Isso pressiona os preços, pressiona os preços para baixo, pressiona as margens para baixo e acirra ainda mais a competitividade. E o segundo ponto são barreiras de saída. Ou seja, se eu tenho uma indústria, eu não posso simplesmente mudar do dia para a noite. Olha, hoje eu produzo X, amanhã eu vou produzir Y. Ou eu não quero mais continuar com a minha indústria, agora eu vou comprar um posto de combustível, agora eu vou fazer X ou Y ou Z. Tem um custo de mudança, ou seja, tem uma barreira de entrada, alguma barreira de entrada, mas também tem uma barreira de saída. Ou seja, se custa muito caro para eu sair desse negócio, eu preciso ter certeza que essa é a melhor opção. Então, eu vou diminuir os meus preços, diminuir as minhas margens, tomar uma série de medidas até eu ter certeza absoluta que sair do negócio é a melhor opção. Isso pressiona os preços para baixo, pressiona as margens da indústria, principalmente da indústria brasileira. Força número 4, ameaça de novos entrantes. Então, em janeiro desse ano, eu estive na China, tive o prazer de conhecer a China e também Singapura. E por que eu estou trazendo isso para essa aula de precificação? Porque não só, mas principalmente a China tem olhado para o mundo, tem olhado para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, tem olhado para o mercado mundial. Ou seja, de novo, sendo redundante, fazendo sempre um resgate histórico, há 30 anos atrás tinha relativamente poucas empresas chinesas vendendo para o Brasil. Hoje em dia, microempresas chinesas conseguem acessar o mercado brasileiro e o mercado de todo mundo, como eu havia mostrado no primeiro slide. E é fato, aqui na Real Custo, temos os nossos clientes atuando isso. Eu já ouvi China e eu
os nossos clientes é o seguinte: ele produz determinado produto, por exemplo, e custa 10, e o nosso concorrente chinês cobra 8. A gente precisa entender melhor os nossos custos, ter mais competitividade para poder chegar eventualmente nos 8. Porque senão a gente vai ficar de fora do mercado. Isso a gente vê no nosso dia a dia aqui na empresa. Então, essas são fotos. Aqui, a primeira do professor Jean Jackson, do Departamento de Engenharia Química de Tsinghua. E essa aqui é uma foto que nós fizemos da nossa turma lá em Xangai. Estávamos visitando a área. E aqui mais um recorte do G1. O ministro da Economia, 2023, falou o seguinte: algumas empresas chinesas praticam concorrência desleal com vendas virtuais para o Brasil. Ou seja, não preciso nem ter empresa no Brasil. Da China, de Xangai, de Tsinghua, por exemplo, eu consigo montar um e-commerce e competir com a indústria aqui do Paraná, competir com a indústria gaúcha, competir com a indústria de São Paulo. Obviamente, isso pressiona as margens. Até porque, quando a gente olha para a quantidade de encargos trabalhistas que temos no Brasil e a quantidade de impostos que temos no Brasil, e nós comparamos isso com a China não tem os impostos que nós temos aqui, a China não tem a quantidade de encargos trabalhistas que temos aqui, e principalmente a China não tem um custo de capital tão elevado quanto o que nós temos no Brasil. Então, para comprar uma máquina no Brasil, é X. Para comprar uma máquina na China, é muito abaixo de X, por conta do custo de capital. Isso tudo favorece a indústria chinesa e desfavorece a indústria brasileira. Uma taxa de que, de algum modo, tenta proteger a indústria, mas é algo que nós temos hoje, pode ser favorável, pode não ser favorável para o brasileiro, esse cenário. Ok? A força número 5 é a ameaça de produtos substitutos. No passado, para você desenvolver um produto e acessar mercados e ter escala, custava muito caro. Você tinha que ter representantes, escritórios, enfim, você tinha que ter toda uma rede e toda uma logística para poder acessar mercados de massa. Hoje em dia, uma empresa, uma pequena indústria no interior do Rio Grande do Sul, que tem acesso ao Mercado Livre, consegue literalmente faturar milhões de reais por mês, acessando nichos específicos e acessando mercados específicos. Isso contribui, se por um lado é uma oportunidade, por outro lado, para indústrias já estabelecidas, é uma ameaça. Eu peguei um recorte aqui do Mercado Livre e olha só no Mercado Livre, que é um dos marketplaces, nós temos mais de 60 milhões de ofertas. 60 milhões de ofertas. Isso é basicamente produtos substitutos. Produtos que antes o consumidor não tinha acesso, agora ele passa a ter com preço menor, com uma entrega mais rápida, com garantia, com cartão de crédito e com toda a proteção que marketplaces e outros modelos de negócio têm para proteger o consumidor. E aqui, fazendo um parênteses, talvez você que está assistindo, você possa pensar o seguinte: eu sei que você está usando bastante exemplo de venda direta para consumidor, mas eu não vendo no Mercado Livre, eu não vendo, o meu cliente não é B2B, perdão, não é B2C, é B2B, eu vendo para empresa. Ok, só que essa empresa vende para alguém, eventualmente pode vender para outra empresa ou eventualmente pode vender para um cliente final, pode vender para o consumidor. Então, se o seu cliente atende consumidores finais, tudo isso que eu estou contando coloca uma pressão sobre o seu cliente, que irá colocar uma pressão em preços e em margens na sua própria indústria. Ok? Legal. Aqui um exemplo. Então, rapidamente, você digita Cortina e você tem milhares de opções no Mercado Livre ou, enfim, ou em qualquer outro marketplace. E, por fim, a sexta força que eu havia comentado, que são fatores macroeconômicos. Lembrando, essas não são as 6 forças de Porter, essas são as 5 forças de Porter. Eu estou adicionando essa sexta força, que é para adaptar à realidade brasileira. A realidade americana, os macroeconômicos, pelo menos a minha percepção, não é assim para o desempenho para a lucratividade comparado com o Brasil. Então, por isso, estou trazendo fatores macroeconômicos como uma das forças que influenciam na lucratividade da indústria. Série histórica, taxas de 2020 para recente, apesar de ela estar em tendência de queda, a gente pode ver que ela trabalha abaixo em código. Tá bom? Pessoal, cortando o código, vou fazer uma pausa aqui rapidinho para dar uma olhada. Voltando ao raciocínio. Como a taxa Selic histórica é entre 8% e 12%, o que acontece? O custo de algo para o seu cliente, não é só o preço que ele paga, é o preço que ele paga mais o custo de oportunidade. O que isso quer dizer?
Quer dizer o seguinte, que para o seu cliente comprar um sofá, por exemplo, se você vende direto para o consumidor final, o sofá não custa só R$ 5.000, custa R$ 5.000 mais o custo de oportunidade. Porque se eu deixar esse dinheiro parado, rendendo 10% rendendo 10% ao ano, isso significa que o sofá em um ano vai custar R$ 5.500. Eu sei que conscientemente as pessoas não fazem essa conta na hora de comprar um sofá, um fogão, uma geladeira, por exemplo, mas inconscientemente isso tem um efeito na massa, isso tem um efeito na demanda como um todo. Da mesma forma, para comprar uma máquina, se você fabrica máquinas, por exemplo, e vende para outras indústrias, e você vende uma máquina por R$ 100.000, por exemplo, o custo de comprar essa máquina não é só R$ 100.000, é R$ 100.000 mais o custo de oportunidade, que com uma taxa de juros de 10%, então é R$ 110.000 em um ano. Então, com uma taxa historicamente alta, quanto mais alta a taxa, maior é esse custo de oportunidade. Quanto maior o custo de oportunidade, mais caro fica para o seu cliente comprar, mesmo que você não suba o preço. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso impacta na demanda por produtos e isso impacta na lucratividade da indústria, principalmente da indústria brasileira. Isso, eu acredito que Michael Porter não definiu com uma sexta força no mercado americano, porque historicamente a taxa é super baixa, em torno de 2%, 3% ao ano, não é uma média de 12% ou 8% como é a brasileira. Então, e além disso, é uma taxa relativamente estável. A nossa, como você pode ver no gráfico, é uma taxa que tem bastante variância ao longo do tempo. E aqui eu puxei também como fatores que influenciam a lucratividade, eu puxei aqui a taxa de juros, o custo do crédito na pessoa jurídica. Dezembro de 2023, 21,1%. Isso também colabora com o que eu havia falado do custo do crédito. Todas essas forças, pessoal, influenciam na lucratividade da indústria brasileira. E como a gente pode ver nesse gráfico, esse é um estudo feito pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, e eu quero chamar a atenção para dois pontos, essas duas setas vermelhas. Primeiro trimestre de 2023, a lucratividade, resultado líquido, margem líquida da indústria brasileira era de 2,1%. 2,1%. E o índice de endividamento, a relação entre endividamento líquido e capital investido é de 87,4%. Então, basicamente, o que aconteceu de 2021 para 2023, para o primeiro trimestre de 2023, é que a margem caiu e o endividamento aumentou da indústria brasileira, fruto de taxa Selic elevada e elevando a taxa Selic, diminui a demanda, diminui também as margens, porque pressiona os preços para baixo. Isso tudo que eu estou contando, nós vemos no dia a dia com os nossos clientes, em relatos, e quando a gente vai olhar o dado, é exatamente isso, ou seja, eu sei que parece ser um pouco teórico, isso que eu estou explicando, mas esses estudos e essas teorias que eu acabei de explicar até aqui ajudam a explicar os fatores que influenciam na lucratividade da indústria. De novo, eles não determinam, eles ajudam a explicar. Diversos desses fatores nós não temos controle sobre eles, mas eles influenciam a lucratividade. Agora eu vou começar a focar em alguns fatores que nós podemos controlar ou que nós podemos influenciar para fazer frente a esse desafio que a indústria brasileira enfrenta. O resumo de tudo isso é que a indústria encontra-se em meio a um fogo cruzado. Taxa Selic de um lado, fatores macroeconômicos de outro, competitividade, poder de barganha de fornecedores e clientes, enfim, e tudo isso que eu havia comentado até aqui. Felizmente, existe uma oportunidade para reverter esse cenário, ok? Para fazer frente a esse cenário, para se adaptar a esse cenário. E essa oportunidade, eu vou retomar o que Henry Ford fez há mais de 100 anos atrás. Ford revolucionou a indústria automobilística focando em apenas dois fatores. O primeiro deles é a redução de ociosidade. Então, eu peguei um recorte aqui da CNI, Confederação Nacional da Indústria, em que diz qual é a ociosidade média da indústria brasileira. Lembrando, ociosidade média. Então, tem indústrias que têm mais, tem indústrias que têm menos, ok? Mas esse é o retrato da indústria brasileira. Olha só, janeiro de 2021, quando a ociosidade estava, a utilização da capacidade instalada, melhor dizendo, estava acima de 82%, que foi justamente aquele pico, 21, o pico de lucratividade de margem líquida, ou seja, 21, margem líquida 10%, olha só, janeiro de 21 foi o pico de utilização de capacidade instalada da indústria. Ou seja, quanto mais capacidade instalada que utilizamos, obviamente, maior é a lucratividade da indústria. Isso porque a gente está diluindo custo financeiro em uma base maior, nós estamos diluindo gastos fixos em uma base maior. Hoje em dia, o dado mais recente é de 77,6%.
que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se hoje nós podemos produzir 10 mil produtos por mês, nós estamos produzindo 77,6% disso, ou 7.670 unidades. E utilizando uma capacidade instalada maior, nós estamos cada vez mais chegando mais próximo de 100%, nós podemos produzir cada vez mais produtos. Obviamente que esse número não chega a 100% por uma série de questões, mas como nós estamos vendo aqui, é possível retomar a patamares anteriores, ok? E dito isso, tendo claro esse conceito, agora eu vou falar sobre diluição de gastos fixos. Por exemplo, imagina uma indústria que tem um gasto fixo de 100 mil reais por mês, ok? Se ela tem um faturamento de $500 mil por mês, isso representa uma relação de 20%, que é essa nossa primeira linha aqui, 20% de relação gasto fixo faturamento. Agora imagina o seguinte, imagina que a gente consiga crescer o faturamento dessa indústria de 500 mil para 550 mil, por exemplo, ou seja, um crescimento de apenas 10%. Essa relação gasto fixo faturamento cai de 20 para 18%, ou seja, um crescimento em resultado de 1,82%. E a mesma coisa com as demais. Se crescer 20 ou se crescer 30, nós podemos sair de uma relação de gasto fixo de 20 para 15,38, que estaremos diluindo o nosso gasto fixo em um faturamento maior. Isso representa um crescimento em resultado de 4,62%. E aqui um valor adicional gerado, que é a última coluna. O que isso quer dizer? Quer dizer que com faturamento de 150 mil reais a mais, ou seja, saindo de 500 para 650 mil, nós poderíamos diluir esse gasto fixo em 4,62% e nós poderíamos gerar um valor, eu estou chamando de valor adicional gerado, de cerca de 30 mil reais por mês, ou 360 mil reais por ano. Agora o ponto é o seguinte, tá? É importante dizer duas coisas aqui. Número 1, se crescermos o faturamento da indústria de 500 para 650, nós poderemos ter um crescimento em resultado de 4,62%. Só que esse resultado, ele só será capturado pela indústria se nós conseguíssemos crescer faturamento sem aumentar gasto fixo e sem dar desconto. Porque se para crescer o faturamento eu tenho que dar um desconto, esse 4,62 não será capturado pela empresa. E por isso que eu criei essa última coluna, chamada de valor adicional gerado. Porque pensa o seguinte, obviamente que se conseguíssemos crescer o faturamento sem dar desconto, diluindo o gasto fixo, é excelente, porque a empresa vai conseguir capturar esse valor como um todo. Agora, se para crescer de $500 mil para 650 mil, a empresa precisa dar, em média, 4,62% de desconto nos seus produtos, esse valor adicional gerado de 30 mil não será capturado pela empresa, mas será capturado pelos clientes. Ou seja, nós estaríamos repassando para os nossos clientes o ganho de escala que a nossa empresa está tendo. Isso não significa diminuir a nossa margem líquida. A margem líquida da empresa não vai mudar aqui. Se eu faturar 500 mil com a margem de 10%, ou se eu faturar 650 mil com uma margem menor, repassando os 4,62, a indústria vai ganhar a mesma quantidade de dinheiro, em ambos os casos, porque nós estamos repassando o ganho de escala para o cliente. Obviamente que esses são dois caminhos, nem sempre é possível ter esse tipo de crescimento sem repassar parte desse desconto para o cliente, mas baseado nisso, a gente consegue entender essa relação e como isso afeta a lucratividade da indústria e poder tomar melhores decisões baseado nisso. Aliás, eu comecei contando a história do Ford, foi exatamente isso que ele fez. Quando ele começou a fabricar o modelo T, ele custava $900, depois ele passou para 600, depois passou para 500, e em dado momento, ele foi vendido abaixo de $500. Por quê? Por que ele foi diminuindo o preço do carro? Porque todo essa diluição de gastos fixos que ele conseguiu ter, dado a escala, ele decidiu repassar uma parte, obviamente, para os consumidores, o que deu um ganho de escala ainda maior, o que diluiu os gastos fixos ainda mais, e uma parte, obviamente, foi capturado pela Ford. E foi, enfim, reinvestido na empresa para esse ganho de escala e foi distribuído, enfim. Mas essa é uma das possibilidades, e com esse tipo de análise a gente consegue entender o impacto disso na lucratividade da indústria e também na competitividade da indústria. Legal? Bacana? Vamos passar aqui para o próximo item, ainda falando sobre essa questão de oportunidade. Eu trouxe aqui uma curva de demanda, ok? Em que no eixo vertical é preço e no eixo horizontal é quantidade. E imagina o seguinte, que há 20 anos atrás, a sua indústria não precisava se preocupar tanto se custava R$2 para fazer determinado produto, ou se custava 3, ou se custava R$1. Por quê? Porque eu estava vendendo por R$8. Então, eu não precisava ter uma precisão muito grande nos custos, porque além do meu mercado ser relativamente pequeno, eu muito próximo de região geográfica e os produtos chineses não terem tanta competitividade
competitividade no Brasil e tudo aquilo que eu já havia falado, a indústria tinha um poder de barganha muito maior frente aos seus clientes. Então, ela não precisava ter uma precisão tão grande nos custos, ela simplesmente definia R$ 8 e se o cliente não quisesse, ele praticamente não tinha escolha, porque ele não podia comparar com o produto chinês, ou ele não podia importar de outro lugar, porque era muito caro fazer esse tipo de comparação. Hoje em dia é muito barato fazer esse tipo de comparação. Então, esse primeiro segmento de mercado, que eu estou chamando de segmento 1, ele tem margem relativamente alta, só que ele tem um volume pequeno. E lembra que o que nós acabamos de ver, para a indústria ser eficiente, ela precisa ter escala. Desculpa. Ela precisa diluir gasto fixo em um faturamento grande, em uma escala maior. E esse segmento de alta margem, ele é importante para a indústria, mas ele não vai gerar essa diluição de gasto fixo, porque para atender esse segmento, nós precisamos de contabilidade, nós precisamos de administrativo, nós precisamos de departamento pessoal, nós precisamos de uma série de gastos fixos que se nós vendermos 2, ou se nós vendemos 20, ou se nós vendemos 50, os gastos fixos serão o mesmo. Então, nós precisamos diluir isso em um gasto fixo maior, que o segmento é relativamente pequeno, o segmento de alta margem é relativamente pequeno para gerar essa diluição importante. Então, a gente precisa atender outros segmentos, o que eu vou chamar aqui de segmento 2, que é um segmento que tem uma margem um pouco menor, mas que tem um volume um pouco maior. Então, eu fiz uma anotação aqui, margem de 60% e um volume de 4 mil, é o dobro de volume, por exemplo. Só que, hoje em dia, isso por si só não é suficiente, porque os seus competidores já atendem, já concorrem no segmento 1, já concorrem no segmento 2. Qual que é a oportunidade que nós temos hoje? A grande maioria das indústrias brasileiras não sabe precificar de maneira correta os seus produtos, ou seja, faz uma precificação muito arcaica. E isso abre margem para quê? Para que você consiga conquistar atender novos segmentos de mercado, que sim, tem uma margem menor, mas que tem um volume muito maior. E como nós sabemos hoje, na média, as indústrias brasileiras utilizam em torno de 77% da sua capacidade instalada. Ou seja, tem muito espaço para crescer sem antes precisar investir em mais máquinas, equipamentos, enfim. Ou seja, nós temos toda uma série de ativos, só que nós não estamos tirando todo o proveito desses ativos. Ou seja, esses ativos não estão gerando a máxima rentabilidade que poderiam gerar. Pela nossa experiência, em parte, não porque não existe mercado, mas porque a indústria não se sente confortável o suficiente para atender esses mercados que têm margem mais baixa, mas que têm um volume muito grande. Por quê? Porque não tem precisão nos seus custos, porque não tem precisão na hora de precificar, e porque não tem segurança na hora de precificar. Então, esse terceiro segmento, que eu estou chamando de segmento número 3, sim, ele vai ter uma margem menor, um volume muito maior. Esse volume, não necessariamente você precisa atender 100% do que eu estou chamando de segmento 3. Você pode, por exemplo, hipersegmentar o segmento 3 e atender o segmento que vai gerar 40% de margem, e não 33% de margem. Ou seja, isso por si só, algumas vezes, já é suficiente para fazer com que a sua utilização de capacidade instalada saia de 70% e vá para 85%. Se isso for possível na sua indústria, obviamente. Mas o ponto é que, quando você utiliza mais capacidade instalada, você dilui gasto fixo. Quando você dilui gasto fixo, a sua indústria ganha mais dinheiro, tem uma rentabilidade maior e tem um ganho de escala maior. Só que para fazer isso, nós precisamos ter previsão e nós precisamos saber precificar da maneira correta. Bacana? E por isso, é fundamental, principalmente na indústria, conhecer os custos de produção. Porque se custa R$ 2 para produzir esse item, o segmento 3 tem um volume de potencialmente 7 mil unidades. Mas se custa R$ 3 para fazer, esse segmento 3 não existe, ou não é acessível para a nossa indústria. Ou se custa R$ 1, esse segmento 3 não tem 7 mil unidades de volume, tem 14 mil unidades de volume. Então, nesse caso, nós iremos utilizar boa parte da nossa capacidade instalada. Então, é fundamental para a indústria, hoje, conhecer o real custo de se produzir os seus produtos. Diferente do comércio, que se eu pago R$ 100 por um produto e eu estou vendendo ele por 200, 250, eu não preciso me preocupar tanto com quanto custa, porque o custo é o custo da aquisição dele, mais impostos, comissões e, enfim, alguns outros itens e pronto, está resolvido. A indústria é um pouco mais complexo, pelo que você que está me assistindo já sabe e pelo que eu vou mostrar já nos próximos slides, tá bom? Assim como em 1903, quando Ford fundou a Ford Motor Company, hoje existe uma grande oportunidade de crescimento no seu mercado. Nós atendemos aqui na Real Custo laticínios, fábricas de rações, fábricas de cortinas, indústrias de alimentos, indústrias de peças plásticas, indústrias que fabricam camas e artigos para
para pets, por exemplo, enfim, confecções, enfim, nós atendemos uma série de indústrias aqui e nós vemos essa oportunidade, sem exceção, em todas elas. Porque a grande maioria dos concorrentes, dos nossos clientes, não sabem precificar. Às vezes, a gente chega à conclusão de que simplesmente a pessoa que fez aquele preço não tem noção do que está fazendo. Ou porque o preço está muito alto e não vende quase nada, ou porque o preço está tão baixo que é impossível gerar margem para a empresa, ok? E é isso que eu acabei de falar. Enfim, a esmagadora maioria das pequenas e médias indústrias não sabem precificar os seus produtos de maneira correta. E por não saber precificar, por ter receio de perder dinheiro na hora de vender os seus produtos, o que geralmente algumas indústrias fazem é o seguinte: nós temos a matéria-prima, eu não sei exatamente quanto a gente utiliza, então vamos colocar uma gordura de 2%, nós transformamos em um produto semi-acabado, vamos adicionar uma gordura de mais 1%, do produto acabado para o preço de venda, vamos adicionar mais 3%, porque vai que corre o risco de perder alguma coisa, e com os custos indiretos de fabricação e com as despesas, vamos adicionar mais 5% em um lado e mais 2% no outro. Se você é o gestor da sua indústria e você faz a precificação dos seus produtos, provavelmente você já deve ter passado por uma situação semelhante a essa. E eu entendo esse ponto porque é uma segurança. É melhor a gente errar para um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais, que se alguma coisa sair errado, a gente não vai ter prejuízo. Só que qual que é o problema disso? Primeiro, isso é feito geralmente porque o gestor não se sente seguro da maneira como ele está precificando seus produtos. Então, por não se sentir seguro, a gente acrescenta 1%, 2%, 3% e por aí vai. O problema disso é que o preço de venda gerado por esse item fica tão caro, em algumas vezes, que a gente tem que dar um desconto, simplesmente para poder fechar a venda e manter a empresa funcionando. E é aí que mora o perigo. Não o desconto em si, mas o mecanismo que nós estamos utilizando de trabalho. Nós adicionamos gorduras ao longo de todo o processo e no final nós damos um desconto. O problema disso é o seguinte: esse método é perigoso porque nós não temos uma relação clara de causa e efeito. Nós não sabemos se o preço X no volume Y vai gerar um resultado Z, porque isso bagunça completamente essa relação, não deixa claro isso. Em outras palavras, a exceção passa a ser a regra. É quase como se você estivesse apostando que determinado preço irá gerar lucro, porque nós não temos uma relação de causa e efeito clara. E porque geralmente empresas têm dificuldades ao precificar os seus produtos. Geralmente porque não tem conhecimento específico, não tem conhecimento técnico para fazer isso de maneira correta. Geralmente esse é o mais comum. Número 2, não tem tempo para fazer isso. E número 3, não tem as ferramentas corretas para fazer isso. Nós precisamos ter os três para precificar de maneira correta. Nós precisamos saber precificar, nós precisamos ter, obviamente, algum tempo e as ferramentas. Agora, é o seguinte: quando nós não sabemos precificar e quando nós não temos as ferramentas corretas para precificar os nossos produtos, o tempo que já é escasso é multiplicado por 10 ou 20. Ou seja, nós vamos gastar muito mais tempo para fazer um trabalho de relativamente baixa qualidade, porque nós não temos conhecimento e as ferramentas. Quando você tem o conhecimento correto e quando você tem ferramentas corretas para precificar, sim, demora algum tempo para fazer isso, mas ao invés de demorar 40 horas, nós demoramos 2 horas, por exemplo, para fazer o mesmo trabalho de mesma qualidade, ok? E agora eu quero falar sobre quais são os 3 maiores medos que empresários têm ao precificar os seus produtos. O primeiro deles é o seguinte: complexidade. Eu concordo que é um tema relativamente complexo. Isso porque nós temos itens relacionados a produto. Custos fixos, custos com mão de obra, custos com depreciação, materiais, produto acabado, produto semi-acabado. Tudo isso precisa ser levado em consideração na precificação dos seus produtos na sua indústria. E geralmente nós não temos um material, nós temos 200 materiais, nós temos 400 produtos, nós temos uma série de custos fixos, uma série de custos com mão de obra, encargos trabalhistas, 13º, férias, INSS. Se a sua empresa está no lucro real, a gente precisa adicionar INSS patronal, enfim, a gente precisa adicionar uma série de itens que vão afetar o custo real, o real custo de se produzir os seus produtos. Além disso, nós temos despesas fixas, despesas com mão de obra, despesas com depreciação, e nós temos também que organizar todas essas listas, todos os impostos que incidem tanto sobre matéria-prima em questão de crédito, quanto produto acabado, despesas com vendas, listas de preços. Geralmente você não tem um único preço de um produto, o mesmo produto pode ter 10 preços diferentes, dependendo de forma de pagamento, condição, se tem frete, se não tem, dependendo de uma série de políticas. Então, o tema é justamente a complexidade. E realmente, tem uma série de partes móveis nesse processo de precificação que mudam com uma certa frequência, que de fato torna complexo fazer todos esses cálculos e manter tudo isso organizado. Só para você ter uma ideia, se você tem, por exemplo, 200 produtos na sua indústria e você tem pelo menos
10 listas de preços, que é realmente comum, isso não é nada incrível, você tem no mínimo já 2.000 preços para serem administrados no dia a dia. E aí a matéria-prima muda, um funcionário saiu, o outro foi contratado, o nosso gasto fixo mudou, o custo da matéria-prima mudou, e a gente precisa atualizar em todos esses em torno de 2.000 preços, automaticamente, todas as margens, todos os custos, e a gente precisa ter uma análise em tempo real de tudo isso para poder tomar decisões com velocidade, ok? Então, de fato, nós temos diversas partes móveis nesse processo de precificação. O segundo medo é em relação à rivalidade. Então, eu vou resgatar um slide que eu fiz. Uma das perguntas que um dos nossos clientes me fizeram aqui na empresa durante essa semana foi a seguinte: eu devo utilizar os meus dados históricos para precificar ou devo utilizar informações futuras, o que eu desejo que aconteça na empresa para precificar? Foi uma ótima pergunta e eu respondi os dois. Por quê? Porque nós precisamos, obviamente, olhar para alguns dados históricos, mas nós também, quando nós estamos formando preço, nós não estamos formando preço para o passado, nós estamos formando preço para o futuro. Então, obviamente, a gente precisa trazer alguns dados históricos, mas a gente precisa também ter a capacidade de projetar alguns dados. Por exemplo, algumas informações. Por exemplo, essa que eu trouxe aqui. Se o meu faturamento sair de 500 mil para 550, por exemplo, eu tenho um crescimento no meu resultado de 1,82%. O que isso quer dizer? Por que eu estou trazendo isso? Porque se eu crescer 50 mil meu faturamento, eu tiver que abrir mão nessa faixa de 50 mil de 1,2% de preço, isso não vai mudar em nada a minha margem líquida, mas vai aumentar o meu volume de vendas e vai fazer com que eu ganhe mais mercado. De novo, eu não estou recomendando isso de jeito nenhum. Eu estou fazendo a conta e trazendo para vocês o tipo de insight que isso pode gerar no mercado em que você está atuando. Se você tem um laticínio, se você tem uma confecção, se você tem uma indústria de alimentos, se você fabrica móveis, enfim, se você fabrica produtos para outras empresas, esse tipo de insight e essa velocidade de ter esse tipo de informação pode facilitar e muito a negociação e o crescimento da sua indústria. E também a lucratividade, obviamente. E, por fim, insegurança. Com todas essas partes móveis que eu já havia mostrado, rivalidade, e todos esses itens, ter que gerenciar a empresa, isso causa uma insegurança, porque o empresário sente que, se ele falar que sim para uma certa negociação, ele pode estar beneficiando muito a empresa ou pode estar prejudicando a empresa. E isso tira o sono do empresário. Porque se eu falar que não para uma boa oportunidade que vai gerar lucro para a empresa, o meu concorrente pode crescer. E o meu concorrente pode ganhar força, e daqui 1 ou 2 anos o meu concorrente pode ser uma ameaça ainda maior para a minha indústria. Então, isso coloca uma pressão enorme para o empresário, porque ao aceitar, ele pode estar prejudicando a própria empresa, ao não aceitar, ele pode estar beneficiando o seu concorrente e automaticamente prejudicando a sua própria empresa. Então, isso tudo causa uma insegurança enorme, uma pressão enorme para o empresário. E aí, com isso tudo, eu trago alguns pontos. Nós recomendamos sempre focar naquilo que você pode controlar. E aquilo que você não pode controlar, infelizmente, você tem que se manter informado, se manter atento e alerta, mas você simplesmente pode se preparar para reagir a determinadas ocasiões. Por exemplo, o PIB do país, a taxa de juros, a taxa de câmbio, produtos substitutos, concorrência, fornecedores, demanda por clientes, enfim, tudo isso nós não temos controle. O que nós temos controle é o quê? Os nossos custos de produção, a nossa matéria-prima, a nossa produtividade, as nossas margens, os nossos preços, tudo isso a gente consegue controlar. E a gente, baseado nisso, a gente pode tomar a melhor decisão possível, dado todos esses fatores que eu estou mostrando aqui, para se adequar a cada situação de negócio, a cada situação que a sua empresa está enfrentando. E agora, eu quero trazer, pessoal, os 7 erros ao precificar produtos na indústria e como evitá-los. Eu fiz um apanhado geral aqui de erros mais comuns que empresários cometem ao precificar os seus produtos, e alguns deles, talvez você que está me assistindo não cometa, outros você pode cometer, e se essa aula ajudar a alertar sobre um ou outro ponto, eu acredito que possa ter contribuído muito para a sua indústria nessa noite. Então, o primeiro ponto é imprecisão nos gastos fixos. O que é muito comum é não incluir gastos anuais nesse tipo de previsão e não incluir prolabore nesse tipo de previsão. Quando a gente está falando de gastos fixos, nós temos que pensar a empresa de uma forma anual e trazer tudo isso a valores mensais, ok? E também é muito comum incluir despesas financeiras, despesas como juros ou mesmo pagamento de financiamento como parte dos gastos fixos.
isso deixa o preço muito alto e diminui a competitividade da sua indústria. E também, alguns clientes eu já vi tentando incluir verbas para investimento. Isso não deve compor os seus gastos fixos e não deve compor a sua precificação. O erro número 2 são cálculo de mão de obra, ok? Então, é super importante, deixa eu puxar aqui só um pouquinho, é super importante nós dividirmos o que são gastos variáveis de gastos fixos, gastos com mão de obra direta dos produtos e gastos com a gestão da empresa e, enfim, e com a administração da empresa. Além disso, nós precisamos, nesses cálculos, considerar tudo. Nós precisamos considerar, obviamente, FGTS, 13º, férias, provisões para rescisões, em todos os outros encargos trabalhistas que incidem sobre cada um dos funcionários, ok? E aqui no cálculo de mão de obra é um dos principais fatores da indústria, porque é uma das maiores contas. Depois de custos de materiais e impostos, geralmente são essas três as maiores: impostos, materiais, o custo da mercadoria produzida ou vendida, enfim, e mão de obra. Então, para isso, eu trouxe alguns exemplos aqui para ajudar vocês a refletir sobre como alocar de maneira correta a mão de obra nos seus produtos. Primeiro, imagina que a gente vai pegar o total de mão de obra e dividir pelo total de unidades produzidas e dê um valor de R$10. Então, eu vou fazer um método 1 aqui, que é um rateio por mão de obra produzida. Algumas indústrias fazem esse tipo de rateio. Ele é fácil, mas ele não é eficiente, ele não é preciso e ele causa muitas distorções nos seus produtos. Porque nós temos um produto que é vendido por 25, outro 37, outro 51, e nós incluímos R$10 em todos os produtos como sendo um custo de mão de obra. O ponto é que, se isso de fato representar a realidade, ótimo. Só que geralmente isso não representa a realidade, porque o produto A tem um tempo de produção, o produto B e C tem outro tempo de produção. Então nós poderíamos estar cobrando muito pouco de um produto e muito caro de outro produto. Olha aqui à direita como ficam as margens desses produtos, ok? O segundo método é pegar um total de mão de obra e dividir pelo total de faturamento. Nesse exemplo, deu 20%. Então, esse método, apesar de não ser o ideal, é menos pior do que o que eu havia mostrado, porque imagina que o produto é vendido por R$25, outro 37 e outro 51. Eu estou fazendo um cálculo de mão de obra, 20% nesse exemplo, de R$25, deu R$5. 20% de 37 deu 7,40 e por aí vai. Essa metodologia é fácil, garante que nós estamos alocando 100% do custo de mão de obra nos produtos, porém ela gera uma distorção. Qual é a distorção? R$7,40 para produzir o produto B. Esse produto B foi definido, esse custo de mão de obra do produto B, ele foi definido não baseado em quanto tempo, ou seja, não baseado em um direcionador de valor, um direcionador de custo, quanto tempo nós gastamos para produzir, mas sim fazendo uma relação entre gasto com folha de pagamento e faturamento. De novo, ele garante que 100% do gasto está sendo alocado nos produtos, você não vai perder dinheiro pelo fato de não estar incluindo a mão de obra no preço dos seus produtos, mas vai criar distorções. Talvez para fazer o produto B não gaste R$7,40, talvez gaste R$5. Então, o nosso preço de venda eventualmente poderia ser mais baixo e ganhamos a mesma coisa. Temos a mesma margem. Se o nosso preço for mais baixo, garantindo uma margem saudável para a indústria, nós vamos vender mais. Vendendo mais, nós teremos menos ociosidade. Menos ociosidade, nós vamos ter uma diluição de gasto fixo e um faturamento maior. E, em última análise, a indústria vai ganhar mais com esse ganho de escala, ok? Então, esse método, que é o rateio por faturamento, ele é melhor, mas ainda assim não é o ideal, ok? Agora, imagina o seguinte, que tenhamos um custo total de mão de obra de 50 mil. Ok? Agora, o que nós podemos fazer, eu estou chamando de método 3, é uma divisão por categorias. Então, eu vou pegar 3 categorias de produtos que têm tempos de produção semelhantes, eu vou chamar de categoria A, B e C, e durante um tempo nós produzimos 5.000, 2.300, 5.000, 2.000 e 3.000 unidades, e eu vou fazer a apuração primeiro desse tempo gasto para fazer cada categoria, e eu vou trazer esse tempo aqui. Então, imagine o seguinte, que a minha produção teve um total de 2.000 horas de produção, ou de 10.000 horas de produção. Se eu gastei 1.000 horas para produzir o produto A, eu vou trazer 10%, porque 10% equivale a 1.000
1.000 horas em relação a 10.000 é igual a 10%. Então, eu vou trazer 10% para fazer produtos que estão vinculados à categoria A. Isso vai dar um custo total de mão de obra de R$ 5.000. A mesma coisa para o B, a mesma coisa para o C. Ou seja, esse método ele é mais complexo do que os outros dois, só que ele diminui e muito a discrepância que as outras duas metodologias geram. Ou seja, agora eu tenho um pouco mais de complexidade, mas eu tenho um custo unitário de produção de R$ 1 no produto A e R$ 12,50 no produto B. Ou seja, uma diferença muito maior. Na prática, o produto A vai ficar mais barato e o produto B pode ficar mais caro, ok? Aqui eu estou trazendo os respectivos custos de mão de obra. E aí nós podemos ver as margens sendo refletidas aqui. O produto A vai ter uma margem de 60% se vendido a R$ 28. O produto B terá uma margem menor e assim por diante, ok? E agora um comparativo entre as três metodologias. Na primeira metodologia, o produto A tinha 20% de margem, na segunda 40% e na terceira 60%. E por aí vai. E aí produtos que tinham margem menor acabaram aumentando e vice-versa. Então, essa metodologia, apesar de dar um pouco mais de trabalho, garante uma precisão muito maior nos custos. E, por fim, o que eu estou chamando de método 4, que é baseado em atividades. Ou seja, agora eu não vou olhar mais para a categoria de produtos, eu vou olhar produto a produto. E eu vou fazer um controle de quanto tempo de mão de obra é gasto para fazer cada um dos produtos. E aí eu posso ter claro quais são as atividades e os cargos que fazem determinada atividade, ter o controle do tempo que é gasto para fazer cada uma das atividades e o custo por minuto. E aí teremos um custo total, nesse exemplo, de R$ 18,75. Então, esse de longe é o método mais eficiente para fazer isso, mais preciso para fazer a alocação de mão de obra, porém, ele requer um nível de maturidade de gestão da empresa muito maior. Ou seja, nós, além de termos que fazer esse método, nós temos que, com alguma frequência, revisar se esses tempos continuam fazendo sentido para a empresa. Porque se os tempos mudarem, nós precisamos alterar esses tempos e, consequentemente, refletir isso no custo de produção, consequentemente na margem e no preço de venda. O erro número 3 é desconsiderar depreciação. Então, eu tenho 2 pontos aqui que, até agora, eu acho que pouquíssimas empresas, pouquíssimos clientes que entraram na Real Custo, de fato, antes de entrar, já levavam em consideração depreciação na formação do preço. E por que isso é importante? Imagine que você tenha 1% de depreciação na sua empresa, uma estimativa. Se a sua empresa fatura R$ 1 milhão por mês, por exemplo, ela tem em torno de R$ 10.000 por mês de depreciação ou R$ 120.000 anuais de depreciação. Esse dinheiro não sai do caixa, mas em algum momento irá sair no futuro, quando você tiver que repor esses ativos para que eles continuem gerando valor para a empresa. E quando se trata de depreciação, a gente tem que tomar cuidado de dividir a depreciação da fábrica e do escritório. A da fábrica vai incidir sobre os produtos e a do escritório não. Porque se você tem produtos que são produtos de revenda, por exemplo, você não deve incluir a depreciação da fábrica nesses produtos de revenda, porque os produtos de revenda já carregam ou já deveriam carregar a depreciação da fábrica que o produziu. O quarto erro, eu chamo de cálculo inadequado do custo dos materiais. Então, eu vou incluir alguns pontos aqui. Geralmente, o frete, em alguns casos, não é incluído da maneira correta e, geralmente, dependendo do regime tributário da sua empresa, se for lucro real presumido, você pode ter créditos tributários, ICMS ou outro tipo de crédito. É frequente, mesmo empresas do lucro real presumido, não levarem em consideração esses créditos tributários. Na prática, o crédito tributário irá diminuir o custo da matéria-prima da sua empresa e tornar a sua empresa mais competitiva. Então, a gente precisa apurar isso de maneira correta. Ok? O quinto erro é ignorar produto semi-acabado no cálculo dos custos. Por exemplo, imagine que você tem uma padaria e a padaria compra farinha e faz pão. Só que a padaria também utiliza esse pão para vender sanduíches. Então, o pão, ele pode ser um produto acabado, em alguns casos, ou pode ser um produto semi-acabado, em outros casos, porque ele está na metade do processo. Então, nós precisamos também criar esse tipo de produto e considerá-lo, fazer o custeio correto do pão e depois utilizar esse pão para fazer o custeio correto do sanduíche, que é o produto acabado, enfim. Erro número 6 é a inexatidão na ficha técnica dos produtos, que é um pouco do que eu havia falado até então. O produto leva tanto de material, mas como eu não tenho um controle exato, eu vou lançar uma gordura aqui, e outra ali, e outra ali, e outra ali, e no final das contas o produto fica muito caro. Esse é o principal erro. A gente precisa fazer a ficha técnica de maneira correta, precisa e realista. Isso não significa que a gente vai fazer uma vez e nunca mais vamos fazer. A gente precisa, com alguma periodicidade também,
ter certeza se essa ficha técnica ainda está atualizada e de fato representa a realidade produtiva da empresa, ok? Erro número 7 é a exclusão de custos na formação de preço. Ou seja, basicamente, o que a gente vê em alguns casos é simplesmente esquecer de lançar alguns itens ou simplesmente não contabilizar alguns itens na formação do preço. Por exemplo, alguns que eu já havia mencionado, custos anuais ou custos, por exemplo, com seguro ou com fretes ou qualquer coisa desse tipo, não considerar isso na hora de formar preço de venda. Quando você exclui alguns itens do preço, aquela margem final que você vê na formação do preço, vamos supor que seja 10%, ela não é real. Por quê? Quando a máquina quebrar, e ela vai quebrar, porque é uma manutenção que você precisa ter, vai sair dos 10%. Quando você tiver que renovar o seguro da sua empresa, vai sair dos 10%. Quando você tiver que pagar X ou Y ou Z, vai sair dos 10%. E qual que é o ponto? Que, de qualquer forma, vai sair desse número. Esse número existe, ok? Só que a sua margem não é 10, talvez seja 5, talvez seja 6, talvez seja uma margem menor. Eu acredito que é preferível para a indústria ter uma margem menor, mas realista, é isso que está acontecendo na minha empresa hoje, do que uma margem alta, mas que não se concretiza na prática. Ok? Dito tudo isso, alguns clientes, nas primeiras reuniões de consultoria, dizem o seguinte: se eu fizer tudo isso que você está me falando, o meu preço vai ficar muito alto e eu não vou vender. De fato, quando nós fizemos todo esse processo, nós estamos alocando todos os gastos que a empresa tem, de fato, no produto. Eventualmente, isso pode deixar o custo mais alto, mais elevado. Porém, nós não temos aqui uma abordagem unidirecional, ou seja, nós não pegamos todos os materiais, definimos quanto custa para fazer, vendemos para o lojista e o lojista tem que vender para o consumidor final. Isso funcionava há 50 anos atrás, há 70 anos atrás. Hoje em dia, nós temos uma abordagem multidirecional, ou seja, a fábrica define preços, conversa com o lojista, conversa com seus distribuidores, que conversam com os consumidores, que colhem feedback, e o próprio consumidor passa um feedback para a fábrica, o próprio lojista passa um feedback para a fábrica, o próprio distribuidor também, e nós temos que constantemente coletar esse feedback e adaptar os nossos produtos e as nossas margens e as nossas políticas baseado nesses feedbacks. Ou seja, isso, inclusive, pode gerar insight para alterações no produto. Olha, o produto está muito caro, a gente não está ganhando dinheiro com esse produto. E o consumidor não está disposto a pagar mais do que X. Então, a gente vai ter que mudar o produto ou mudar o processo produtivo para baratear o produto, encontrando um equilíbrio melhor entre preço de venda e qualidade ou benefícios ofertados por determinado produto, para determinado mercado. E aí, pessoal, eu quero trazer agora para vocês um pouco da nossa história, a história da Real Custo. Essa foto é uma foto de uma das primeiras empresas que eu tive. O nome da empresa era Cartucheio. E eu quero contar para vocês brevemente, super breve, o porquê eu decidi fundar a Real Custo e um pouco da nossa trajetória e por que nós fazemos o que fazemos. Aos 15 anos de idade, eu comecei a minha primeira empresa no ramo de recarga de cartuchos. Trabalhei muito, a minha empresa cresceu e eu cometi diversos erros e aprendi na prática com eles. Essas são as fotos do meu primeiro escritório, meu primeiro alvará e meu primeiro anúncio para a cidade, para uma revista da cidade. E eu encontrei na gestão financeira a chave para o sucesso de uma empresa e decidi compartilhar esse conhecimento de maneira gratuita na internet. Meus primeiros vídeos, meu primeiro site, meus primeiros clientes. Conforme eu comecei a publicar conteúdo, os clientes foram surgindo e os desafios foram aumentando. Então eu decidi me profissionalizar e decidi estudar gestão em uma das melhores escolas de negócio do mundo, o INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, localizado em São Paulo. Essas são as primeiras fotos do primeiro dia de aula, dos primeiros dias de aula, meu colega Marcelo, meu professor Yodamari, e esse é o link do Financial Times elegendo o INSPER entre as 50 melhores escolas do mundo no ranking de educação executiva. Isso é de 2023. Além de estudar em São Paulo, eu tive o prazer de estudar e participar de eventos em Israel. À esquerda, a minha turma está em Haifa e à direita eu estou em Tel Aviv. Também tive o prazer de estudar e participar de eventos nos Estados Unidos. Eu e a minha colega Stephanie, o professor Cláudio e o Ernie, que foi quem nos convidou para irmos para Nova York, ministrar um workshop sobre capitalismo consciente. À direita eu estou fazendo uma apresentação para professores de administração, tanto de Nova York quanto de Michigan. E mais recentemente esse ano eu tive o prazer, como eu já havia falado, de participar de eventos na China. Aqui eu estou em Xangai e também, ainda nesse ano, tive o prazer de estudar na Universidade MU
de Singapura, uma das melhores escolas de gestão e de negócios em Singapura. E esse é o nosso escritório, nós trabalhamos todos os dias, ajudando outros empreendedores a tomar decisões mais inteligentes com suas indústrias para que consigam ter melhores resultados financeiros. E agora, eu quero falar um pouco, rapidamente, sobre como a Real Custo pode ajudar a sua indústria a lucrar mais. Aqui na Real Custo, nós somos uma empresa de consultoria 100% focado em precificação para a indústria. Nós temos o prazer de termos clientes em todos os estados da federação, temos clientes satisfeitos de diversos segmentos, como eu já havia falado, laticínios, indústria de alimentos, fábrica de rações, cortinas, enfim, em diversos outros segmentos. E eu quero trazer um case de um dos nossos clientes, que é o Guilherme Bertolini. Ele é da Ibitinga Decora, da cidade de Ibitinga, interior de São Paulo, e é uma indústria de artigos para cama, mesa e banho, ok? E o seu principal desafio era atribuir corretamente o custo dos seus produtos para que assim ele consiga competir em marketplaces e em outros canais. Como você deve imaginar, a concorrência super acirrada. E o resultado que o Guilherme teve de 2019 a 2023 foi um crescimento de mais de 511% no seu faturamento. Fruto, principalmente, mas não só, ok? Principalmente de precificação. Não se cresce 5 anos consecutivos a essa taxa de crescimento sem estar fazendo muita coisa certa. Felizmente, o Guilherme, fruto dos seus esforços, mas em parte também da nossa ajuda, conseguiu e ainda consegue ter esse nível de crescimento tão importante. Um outro ponto, quem quiser ter acesso a essa apresentação que eu estou passando aqui, o Lucas colocou um link aqui que diz o seguinte: precisa de ajuda com a precificação da sua indústria? Clica no link abaixo e fale conosco. Então, clicando nesse link, você será redirecionado para o nosso WhatsApp. E para quem quiser ter acesso a esse material e a ferramenta que eu vou usar e vou mostrar para vocês agora, vocês poderão ter acesso e receber esse material agora no WhatsApp, tá bom? Então, se quiser ter acesso, pode clicar e mandar uma mensagem agora mesmo, que a gente vai encaminhar para o WhatsApp de vocês, tá bom? Vou falar rapidamente, pessoal, sobre qual que é a nossa metodologia de trabalho aqui na Real Custo. Como eu já falei, nós somos uma consultoria focada em precificação para a indústria. Todos esses pontos nós tratamos aqui na consultoria. Então, a gente ajuda os nossos clientes a entender os seus custos fixos, custos com mão de obra, calcular a depreciação, calcular todos os seus materiais, fazer a composição de maneira correta dos seus produtos acabados e semi-acabados, mapear toda essa operação, ok? E criar todas as listas de preços, impostos, enfim, deixar tudo isso redondo e tudo configurado para que você consiga tomar decisões de precificação com eficiência no seu dia a dia, ok? O nosso processo é baseado em 3 etapas. A primeira etapa é o levantamento de informações, ou seja, nós iremos começar apurando quais são as informações necessárias para a precificação. Quais são os gastos fixos, quais são os gastos com pessoas, enfim, exatamente todo esse ponto que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a primeira fase é organizar tudo isso, apurar tudo isso. A segunda fase, a gente vai organizar e fazer toda essa parametrização na ferramenta de precificação, ok? Então, agora que nós temos as informações confiáveis, a gente precisa organizar elas para que elas sejam úteis para você. E, por fim, nós vamos fazer a revisão e a conferência, nós vamos fazer a prova real de todos os preços, de todas as margens, para garantir que você, gestor da indústria, tenha certeza desses números e possa confiar nesses números e possa tomar decisões levando em consideração esses números, ok? Com esse processo, quais são os benefícios que você terá acesso, enfim, com todo esse processo de consultoria? Número 1, você vai ter precisão dos custos. Número 2, você vai ganhar velocidade. 3, segurança. E número 4, você vai ter maior competitividade nos seus produtos. Porque se antes, no método antigo de formação de preço, eu tinha que adicionar diversas gorduras para não correr o risco de perder dinheiro, agora, como eu tenho um custo preciso, eu posso definir uma margem eventualmente menor, mas tendo a certeza que essa margem de fato irá se concretizar. Isso pode se traduzir em preços mais competitivos, em uma escala maior e em maior rentabilidade para a sua indústria, ok? E aí, pessoal, antes de falar sobre se vale ou não a pena, ainda falando sobre o nosso projeto de consultoria, como eu já havia falado, nós somos uma consultoria especializada em precificação para a indústria. E tamanho o nível de especialização que nós temos um software próprio de precificação para a indústria. Então, isso
Isso não é obrigatório para os clientes, ok? No caso, eu tenho uma ferramenta de Excel que já me atende e eu preciso de ajuda, eu preciso da ajuda da Real Custo para organizá-la, para revisá-la e para seguir com ela. Ou eu quero ter acesso ao sistema de precificação da Real Custo para que ele me ajude a precificar os meus produtos de maneira correta. Então, os nossos clientes podem optar por esses dois caminhos e caso optem por seguir pelo sistema, eu vou passar uma visão geral, ok? Sobre o sistema e sobre quais são as soluções que nós entregamos. Lembrando que o sistema faz parte da consultoria, ok? Então, para os nossos clientes de consultoria que querem utilizar, eles podem ter acesso ao sistema de precificação. Então, aqui no Real Custo, a gente pode organizar todos os gastos fixos da empresa. Por exemplo, eu tenho uma conta testa aqui, com todos eles organizados, ok? Além disso, a gente vai poder configurar maneiras de fazer o rateio desses gastos fixos. Eu posso fazer por quantidade produzida, posso fazer por faturamento, como eu já havia mostrado, ou posso fazer por categoria de produtos, configurando exatamente quanto de custos fixos eu irei incluir em cada produto da categoria A, B ou C, por exemplo. Além disso, a gente vai poder fazer toda a folha de pagamento da empresa, ter essa previsibilidade de folha de pagamento. Por exemplo, eu estou chamando de cargo A de maneira genérica, eu tenho um salário, tenho as provisões lançadas aqui, e aqui nós temos custo por hora, o rendimento do funcionário, o custo por hora ajustado por rendimento e o custo por minuto desse funcionário. Além disso, a gente consegue configurar, no caso de pessoas, 4 maneiras de fazer o rateio, ou seja, de fazer a alocação do custo de mão de obra nos produtos. Eu posso fazer por quantidade produzida, posso fazer por faturamento, por categoria de produtos, como eu já havia mostrado, ou posso fazer por atividade. Eu vou deixar marcado a atividade, porque eu vou mostrar lá na frente para vocês uma outra possibilidade. Além disso, a gente pode cadastrar todo o imobilizado que você tem na empresa, isso para chegarmos no custo de depreciação. Então, cadastro uma máquina, cadastro quando eu comprei essa máquina, cadastro quanto custou, a vida útil dela, qual é o valor residual dessa máquina, e eu tenho uma estimativa, olha só que legal, eu tenho uma estimativa de depreciação mensal. Então, essa máquina perde em torno de R$ 750 por mês de valor. Esse 750 precisa ser alocado nos seus produtos, ok? Claro, seguindo algumas regras, seguindo alguns critérios, mas isso vai sair da sua margem. Se você não contabilizar isso na sua margem, você vai achar que está ganhando 10%, mas na verdade está ganhando 8%. Ok? E aqui, mesma coisa, você pode utilizar esses critérios de rateio, que são maneiras de alocar essa depreciação nos produtos. Aqui, mais uma vez, podemos usar categorias, faturamento ou quantidade produzida. Legal? Vou passar aqui para materiais, para mostrar uma visão geral. Vou pegar aqui o material A, por exemplo. Olha só que legal. Aqui a gente pode cadastrar quanto custa o material, fretes, todos os impostos ou créditos tributários, se eventualmente tiver um crédito de 17%, por exemplo. Isso significa que o meu produto, a minha matéria-prima, irá ficar 68 centavos mais barato. Eu pago R$4, mas ela não custa R$4 para mim, ela custa menos que R$4. Nesse caso, por um rendimento de 100%, nesse caso ela custa R$3,92, porque nós temos 68 centavos de desconto por conta de, eu digitei no COFINS, mas é, na verdade, ICMS. Legal? Então, aqui a gente consegue fazer toda essa configuração para ter um custo preciso de quanto custa cada unidade de material que nós utilizamos na fabricação dos nossos produtos, ok? Legal. Depois disso, nós temos produto semi-acabado, que é o exemplo que eu havia utilizado, ou seja, um produto que está no meio do processo produtivo. Eu tenho que fabricar esse produto, depois que eu fabriquei esse produto, eu vou utilizar esse produto na composição de outro produto. Então, a gente tem isso aqui também. Além disso, deixa eu pegar aqui, eu posso ter a composição dos meus produtos. Então, aqui, olha só que legal. Aqui na composição de produtos, eu posso adicionar todos os materiais, ok? Que eu utilizo para fazer determinado produto, nas suas respectivas quantidades. E aí eu já vou ter no somatório total aqui. Eu tenho todos os produtos semi-acabados que eu utilizo. Eu vou adicionar mais 2 aqui, nas suas respectivas quantidades, ok? E eu posso também cadastrar a mão de obra aqui. Então, eu vou lançar o cargo A, vou lançar aqui cargo B e vou lançar cargo C, por exemplo. Então, aqui eu posso ter quanto custa em tempo
para fazer determinado produto na minha indústria. Então, eu tenho o total de materiais, total de semi-acabado e o total de mão de obra. E aqui também eu estou trazendo os gastos indiretos, eu estou trazendo depreciação, tudo aqui para dentro do produto. E com isso nós teremos um custo preciso, quanto de fato custa para fazer cada produto que nós fabricamos na nossa indústria, levando em consideração crédito tributário, toda a ficha técnica e também tempo de produção. Legal? Feito isso, qual que é o próximo passo aqui? Depois que fizemos todos os nossos produtos, nós podemos simplesmente precificar eles. Então, eu vou puxar aqui em produtos, vou puxar o produto A aqui e vou lançar qualquer valor aqui, só para fazer um teste. Então, aqui eu posso configurar todos os impostos que incidem sobre a venda do produto. Eu tenho aqui despesas com vendas, quanto eu gasto de frete, comissões, enfim. Eu tenho toda essa configuração aqui, eu vou preencher com qualquer valor, só para mostrar para vocês. Aqui, 5 mil. Legal. Com isso, eu tenho um formato de DRE aqui. Então, eu tenho preço de venda, todos os impostos que incidem sobre venda, tenho receita líquida, ok? No caso, eu vendo por 5 mil, mas a receita líquida é 4.500. Eu tenho o custo direto desse produto, que nesse caso é 1.342. E aí eu tenho os meus custos indiretos. Eu tenho custos gerais de fabricação, mão de obra e depreciação, incluídos aqui já no produto. Eu tenho o resultado bruto desse produto, de novo em formato de DRE. Eu tenho despesas com vendas, eu gasto 2% de frete, 2% de comissão, tenho um desconto financeiro de 2% e o que eu estou chamando de outras despesas também 2%, já o valor em reais aqui. Despesas gerais administrativas, pessoas e depreciação também já está sendo contabilizado aqui. E por fim, nós temos um resultado operacional. Então, esse produto gera de resultado operacional em torno de R$ 453. E por fim, nós temos impostos que, no caso do lucro presumido, CSLL e IR, que irão incidir sobre o preço de venda. Então, aqui eu estou trazendo já os R$ 100, por exemplo, mas poderia ser do lucro real. Então, seria 2% desse número, desse resultado operacional aqui. Com isso, nós temos um resultado líquido. Nós temos a margem líquida desse produto, levando em consideração tudo na empresa. Isso dá previsibilidade para você, gestor, poder decidir. Legal? Rapidamente mostrei um pouco da nossa ferramenta. Eu sei que eu não entrei em cada ponto aqui, não fiz mais contas, mas é só para demonstrar que, incluído junto na consultoria, você terá acesso também à nossa ferramenta de precificação. Ok? Vou voltar aqui agora, pessoal, para o seguinte. Algumas pessoas podem pensar, nossa, mas geralmente consultoria é caro, né? Custa muito caro a consultoria. Algumas pessoas no passado entraram em contato e eu acho estranho porque algumas pessoas podem achar, por exemplo, 50 mil reais caro, 40 mil reais caro uma consultoria, mas quando você vai olhar para o DRE dessa empresa, essa empresa está pagando 50 mil reais de juros por mês, por exemplo. Então, investir determinado valor em uma consultoria, mas que resolva determinado problema de pagamento de juros, de precificação, de margens baixas, você vai ver que é praticamente irrisório esses valores se você tem uma situação como essa que eu havia exemplificado aqui. E para isso, se você que está me assistindo agora quer ter acesso a esse material, é só clicar no link que está aqui no chat e a gente vai disponibilizar para você. Esse link é uma calculadora de retorno sobre investimento. Por que retorno sobre investimento? Porque nós percebemos que fica muito difícil para o cliente ou para quem está pensando em investir na consultoria poder avaliar o retorno. O que nós percebemos é que o empresário, uma vez que ele tem claro o retorno que determinado investimento irá gerar, ele não hesita em investir. Se eu vou comprar uma máquina que vai me gerar X mil reais de retorno, e isso vale a pena, ele compra amanhã. Nossa, mas eu não tenho dinheiro em caixa. Ele consegue um empréstimo e compra, porque a máquina vai se pagar. Geralmente, o que nós percebemos é que quando o empresário hesita em investir, é porque ele não tem claro o retorno que ele terá. Então, essa calculadora é para ajudar você poder avaliar o retorno possível, o potencial de retorno no investimento em uma consultoria de precificação. Então, para quem tem interesse em acessar essa ferramenta, chama a gente no WhatsApp e nós vamos mandar para você agora mesmo, agora de noite mesmo, você terá acesso a esse material. Como eu não consigo adaptar para todas as empresas, eu criei aqui uma situação genérica, ok? E eu vou usar números super conservadores para exemplificar o tipo de retorno que você poderá ter, e aí, baseado nessa explicação que eu estou dando aqui, você poderá fazer você mesmo os seus próprios cálculos, ok? Então, super simples. Eu criei algumas premissas aqui no canto esquerdo e nós temos um DRE, que eu estou chamando de resultado atual. Tem alguma alteração que eu vou fazer aqui no meio, tem as premissas alteradas e tem um resultado planejado, um resultado futuro. Então, eu trouxe aqui, eu projetei um resultado líquido inicial de 2,76.
De onde é que eu tirei esse número? É aquele número muito parecido com aquele número que o Instituto... Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês de onde é que veio esse número. A margem aqui, ó, 2,1. Na verdade, eu projetei maior do que o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial pesquisou. No primeiro trimestre de 2023, a margem de lucro média da indústria brasileira era de 2,1%. A margem de lucro líquida média era de 2,1%. Por isso eu peguei esse DRE e eu não projetei 2,1, eu projetei 2,76, ou seja, um cenário otimista em relação à média nacional. Então, partindo desse pressuposto aqui, pode ter um custo direto menor ou maior, um imposto maior ou menor, mas o que é importante é o resultado líquido, ok? Que é a média, acima da média da indústria brasileira. Feito isso, eu vou fazer algumas alterações conservadoras aqui e a gente vai poder ver o tipo de resultado que teremos aqui no resultado planejado. Então, agora, como não tem alterações, eles são iguais, ok? O da esquerda e da direita são iguais. Vamos imaginar o seguinte, a minha pergunta para você que está me assistindo nesse momento é a seguinte: com precificação profissional na sua indústria, com precisão nos custos, com margens saudáveis e com segurança e acompanhamento e ferramentas adequadas para precificar os produtos na sua indústria, a pergunta é, você acredita que seria possível aumentar o volume de vendas da sua indústria? Eu vou partir do pressuposto que sim, mas eu não vou aumentar em 50%, 80%, nem nada disso. Eu vou ser super conservador mesmo. Eu vou aumentar em um prazo de 6 meses, por exemplo, de hoje para daqui 6 meses, eu vou aumentar 5%. Só 5%. Ou seja, se antes vendíamos 10 mil unidades, agora nós vamos vender 10.500 unidades. Eu acho que é super conservador isso, num prazo de 6 meses, com todo o acompanhamento, ferramentas e suporte, em um prazo de 6 meses ter esse tipo de resultado em volumes de venda. Ok? Agora é o seguinte, quando a gente trata de precificação para a indústria, geralmente o que acontece? Quando a indústria está precificando seus produtos de maneira inadequada, e a gente pega uma tabela de preços com 100 preços, geralmente nós podemos dividir ela em 3 partes. A primeira parte, geralmente, tem margens muito altas e, portanto, esse produto vende pouco ou quase nada, por conta das gorduras que nós havíamos falado. Tem uma parte do meio, que é ok, que está vendendo bem, que tem a margem ok. E tem uma parte de baixo que vende muito bem, mas que tem a margem péssima. Eventualmente uma margem de lucro negativa. Isso é muito comum. Geralmente, o que a gente faz é trabalhar nas duas extremidades. É identificar os produtos que estão com margens muito altas, e a margem alta não é um problema. O problema é se a margem é alta e vende pouco, que aí empata a nossa produção. Então, esses itens que têm margem muito alta, mas estão vendendo pouco, eventualmente a gente pode diminuir um pouco. E ver se eles reagem, ver se a gente tem um volume de vendas maior. Se não, a gente tem que repensar eventualmente esses produtos. Os produtos que estão embaixo e que estão vendendo muito, geralmente eles estão vendendo muito porque a precificação foi feita de maneira inadequada e eles estão gerando pouca margem. Ou seja, então, em comparação com o seu concorrente, o seu cliente pode optar por comprar de você produtos que você precificou errado e, portanto, tem margem baixa, e pode optar por comprar do concorrente, talvez, os produtos que ele precificou errado e, portanto, tem margem baixa. Obviamente que quem ganha no final das contas é o seu cliente, mas quem perde é você, nesse caso, nesse exemplo. Então, geralmente aqui na empresa a gente faz um trabalho de identificar esses itens e isso geralmente tem uma correção no ticket médio dessa empresa. Não porque nós estamos corrigindo aqueles que têm margem baixa, ou seja, estaríamos corrigindo determinados preços. Eu não vou projetar um aumento incrível de ticket médio aqui de 50%, nem nada disso. Eu vou projetar algo super conservador, até irrisório praticamente. Eu vou projetar 1% de aumento de ticket médio proveniente dessa estratégia e desse trabalho de precificação, ok? Então, se o produto é R$90, a gente vai corrigir apenas 90 centavos, ok? Isso por si só já teve um impacto aqui na empresa. Teve um impacto em faturamento, mas não só. Teve um impacto no pagamento de impostos também. Teve um impacto nos custos diretos de produção. Teve um impacto em despesas com vendas. E também imposto sobre resultado. Isso porque, se nós vendemos mais, nós vamos pagar mais imposto. Se nós produzirmos mais, nós vamos ter um custo direto maior. E se nós vendemos mais, nós vamos gastar mais com vendas. Então, obviamente que para ser justo, eu estou calculando tudo isso. Aqui você pode conferir os cálculos e baixar a planilha e revisar todos esses cálculos e utilizar os seus próprios números, ok? Maravilha. Então, o próximo item que eu vou alterar, olha só, o faturamento eu não vou alterar diretamente, porque eu mexi em volume de vendas e ticket médio, ok? O imposto sobre venda eu não vou alterar, vou deixar os 13%. O custo da mercadoria eu vou fazer uma alteração aqui, irrisória, ok? O que nós percebemos na prática é, quando os nossos clientes precificam melhor os seus produtos, eles
para precificar, eles precisam ter um controle mais preciso de materiais. Quando eles têm um controle mais preciso de materiais, geralmente o desperdício diminui e o rendimento dos materiais acabam aumentando. Então, eu não vou fazer nada incrível aqui, eu vou projetar uma diminuição muito pequena. Não vai ser nem 1%. Eu vou projetar apenas 0,5%, só 0,5% de diminuição em custo de mercadoria, em custo de materiais. Então, de R$ 52,50, eu vou diminuir para R$ 52,24 o nosso custo de mercadoria vendida. Custos indiretos de fabricação, eu vou colocar uma projeção de apenas 1% para menos. Custos com depreciação, eu vou deixar zerado, não vou mexer em nada. Despesas com venda, não vou mexer em nada. Despesas com pessoas, eu vou mexer apenas 1% aqui, em termos de controle de horas extras e tudo mais, enfim. E despesas financeiras, proveniente da melhoria do resultado da empresa, eu vou também ser super conservador, eu vou diminuir em torno de 5%. Se a empresa gera mais resultado e ela pode reinvestir esse resultado em capital de giro, ela diminui, não do dia para a noite, mas em um prazo de 6 meses, é um prazo factível, para ter uma redução em despesas financeiras. Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, eu estou sendo super conservador com esses números. Eu aumentei o volume de vendas em 5%, aumentei o ticket médio em 1%, diminui o custo de materiais em 0,5%, diminui os custos indiretos de fabricação em 1%, despesas com pessoas em 1% e despesas financeiras em só 5%. Então, antes gastávamos R$20 mil de despesas com vendas, agora vamos gastar R$19 mil. Em um prazo de 6 meses, isso é super conservador, super conservador. Agora, vocês podem ver no lado direito o impacto que isso tem do DRE. Eu imagino que vocês já estejam vendo isso, já estejam de olho desde o início do nosso trabalho. O resultado sairia de 2,76 para 4,78. É possível isso? Eu acredito que sim, por 2 motivos. Número 1, o estudo do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que mostrou que em 2021 a margem líquida da indústria foi de 10%, ou seja, eu não estou projetando uma margem de 15%, eu estou projetando uma margem líquida de 4,78%, completamente possível. E eu não estou planejando triplicar o faturamento da sua empresa, porque isso exige investimento também em capacidade produtiva e vários outros fatores. Eu estou planejando aumentar em 5% a capacidade produtiva. É possível isso? Eu acredito que sim. Por quê? Deixa eu pegar aqui. Porque a utilização da capacidade instalada da indústria brasileira é de 77,6%. Então, nós teríamos um aumento de 5% de 77,6%. Então, 5% disso iria para 82,6%. Ou seja, ainda teríamos muita capacidade para expandir esses números, ok? Dito isso, pessoal, essa é uma simulação que eu fiz aqui. Esse é um retorno mensal esperado, seguindo essas premissas. Agora eu quero trazer o retorno anual para vocês. Olha só, a situação atual dessa indústria que eu estou exemplificando é de R$298 mil de lucro líquido. A situação projetada é de R$516 mil de lucro líquido. Um retorno anual projetado de R$218 mil. R$218 mil. O ponto é que esse retorno não depende de comprar máquina nova, esse retorno não depende da taxa Selic ir a 2% ao ano, esse retorno não depende de uma série de fatores. Esse retorno, na minha opinião, é completamente possível para a sua indústria, esses R$218 mil a mais. Obviamente que é trabalho, é esforço, dedicação, precificação, é entender os custos e trabalhar em cada uma das premissas, mas hoje esse tipo de retorno está ao seu alcance. Independente se você é um laticínio, se você tem um laticínio, uma indústria de panelas, uma indústria de cortinas, uma indústria de alimentos, uma confeitaria. Estou tentando pensar em outros exemplos, confecção. Esse retorno é possível hoje e está ao seu alcance nos próximos 6 meses. Você pode baixar, pode mandar uma mensagem para a gente, fazer o download dessa planilha, usar os próprios números que você tem na sua indústria, trazer o seu faturamento, seu ticket e os seus números e criar você mesmo a sua própria projeção para que você tenha uma noção melhor do tipo de retorno que você pode ter com a sua indústria. E é por isso que eu falei no início dessa apresentação que R$50 mil por uma consultoria é praticamente irrisório para poder acessar esse tipo de retorno anual projetado. Por quê? Porque você investe durante um tempo e seguindo essas premissas, você continua gerando ao longo do tempo esse tipo de resultado. Em 10 anos seriam R$2 milhões extra que você não teria acessado
se não tivesse esse tipo de visualização, se não tivesse esse tipo, digamos, de inteligência ao precificar e ao medir cada um dos gastos da sua indústria, ok? Então, eu acredito que consegui, de alguma maneira, avançar na questão se vale a pena, ok? E agora eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Quanto vale para você ter segurança na hora de precificar os seus produtos? Quanto vale ter uma empresa mais competitiva? E quanto vale o crescimento da sua indústria? Esse número de 218 mil reais, ou qualquer número que você projete, é um número irrisório frente ao crescimento, frente a uma indústria mais competitiva e frente à segurança, poder colocar a cabeça no travesseiro e sabendo que cada um dos produtos que você está vendendo está contribuindo de fato para o resultado da sua indústria, ok? Agora eu quero fazer um convite para você que me assistiu até aqui. Se isso te interessa, se melhorar a lucratividade da sua indústria te interessa, se melhorar o crescimento da sua indústria te interessa, se você está buscando ter mais segurança e tranquilidade na hora de precificar os seus produtos, se isso te interessa, clica no link que o Lucas vai mandar agora aqui no chat, manda uma mensagem para a gente e agenda uma reunião de diagnóstico. Essa reunião é gratuita, ok? E serve para um propósito, entender se a gente o tipo de desafio que você está enfrentando, se tratando de precificação, e se a gente realmente pode te ajudar. Se sim, a gente vai te explicar com mais detalhes o nosso trabalho, vai poder tirar qualquer dúvida que eventualmente possa ter ficado depois dessa apresentação, e assim você tem todas as informações para decidir se gostaria de seguir em frente com a nossa ajuda ou não. É uma reunião bem tranquila, um tempo para a gente entender a sua empresa e para você conhecer um pouco mais a Realpool. Literalmente você não tem nada a perder e muito a ganhar agendando uma reunião de diagnóstico gratuito. Então, se te interessa, clica agora no link, manda uma mensagem para a gente e agenda uma reunião de diagnóstico.